Hoje tem Flamengo pela segunda rodada da Libertadores das Américas do Grupo A no Maracanã. Resultado dos jogos de ontem. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedir para vocês que começaram a nos assistir, já deixa aquele like. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e deem aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. Lembrando que tudo isso para vocês é completamente 0800. E aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido. Vou começar trazendo aquela palavra de meditação que está em Colossenses 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Que esse vídeo esteja abençoando a cada lar a qual esteja chegando e que essas bênçãos se estendam para todos os seus familiares, para a honra e glória do Senhor. Gente, ontem já teve aí jogos da Libertadores das Américas, né? E parece aí que o Botafogo se deu bem pela Sul-Americana e o Corinthians venceu aí também pela Libertadores. Mas já Corinthians e Fluminense, Cruzeiro e Fluminense não se deram muito bem não, tá? Eu vou trazer aqui o resultado dos jogos de ontem. Pela Libertadores, Libertad do Paraguai 0, Rosário Central da Argentina 1. Cruzeiro 1, jogando em casa, Universidade Católica do Chile 2. Pelo mesmo placar, o Fluminense perdeu para o Independiente Rivadavia da Argentina. Rapaz, a torcida do Fluminense não está nada satisfeita, levaram placas fazendo protestos aí, né, pelo adiamento do jogo contra o Flamengo, ainda está repercutindo isso de maneira negativa lá nas Laranjeiras, tá? Bom, o Corinthians venceu o Santa Fé da Colômbia por 2-0 em casa. O Independente Sucro del Valle do Equador venceu a Universidade Central da Venezuela por 3-1. Já pela Copa Sul-Americana, Racing da Argentina 2 e Botafogo 3, né? Aí o nem falou que ia ser goleada, que o Botafogo ia vencer de 4-0. O placar foi apertadinho, meus queridos, apertadinho. Bom, uma medida tomada aí pelo técnico Leonardo Jardim foi a implementação da concentração após o último treino, à véspera dos jogos do Flamengo. O Leonardo Jardim decidiu dar um voto de confiança para os jogadores devido às boas atuações. O time está desempenhando bem aquilo que ele quer dentro de campo. Leonardo Jardim abriu mão da concentração. Ontem, após o treino das 16 horas, os atletas foram liberados para irem para suas casas e hoje se reapresentaram no CT1 do Urubu para fazer aquela ativação muscular às 11 horas da manhã. Vamos ver se eles vão corresponder a esse voto de confiança do técnico Leonardo Jardim e continuar aí fazendo aquele trabalho de recuperação em casa, fazer uma boa alimentação, não ir para a esbórnia, como estava acontecendo com alguns jogadores. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Eu vou trazer aqui informações sobre o Flamengo e o seu adversário de logo mais. Bom, Flamengo venceu a Altitude de Cusco na estreia em boa atuação e chega em um dos melhores momentos da temporada. São 3 vitórias consecutivas contra Santos, Cusco e Fluminense. E a vice-liderança aí do Campeonato Brasileiro. Voltamos na cola aí dos Parmeira, né? O técnico Leonardo Jardim deve ter 2 retornos importantes para o confronto. Saúl e Everton Cebolinha, que voltaram aos treinos parciais com o grupo na última semana, estão à disposição para serem relacionados. Os jogadores estão recuperados 100%. O departamento médico entregou eles ao técnico. Agora, com relação a relacionar ambos para a partida de logo mais, vai depender do técnico, tá? Ele que vai decidir se vai relacioná-los ou não. Já estão liberados pelo departamento médico. Leonardo Jardim, Léo Ortiz, que saiu sentindo no clássico contra o Fluminense, também fez as atividades normalmente.
As más notícias são as ausências por mais um jogo de Jorginho, lesão muscular na panturrilha esquerda e Eric Pulgar, lesão no ombro direito. Então, Eric Pulgar e Jorginho ainda estão entregues ao departamento médico do mais querido. Já o Saul Niguez e Everton Cebolinha já estão liberados, estão à disposição do técnico. Agora, como falei, se ele vai relacionar os jogadores para a partida de logo mais, nós não sabemos. Assim que sair a lista dos relacionados, estarei trazendo para vocês. Daqui a pouco eu vou trazer a provável escalação do Flamengo. Falo sempre, a escalação oficial saiu 1 hora antes da partida. Como é Libertadores das Américas, né, deve sair um pouquinho antes. Né? Em vez de sair 8h30, deve sair por volta de 8 horas. Eu estarei trazendo para vocês nas nossas páginas Amaury de Paula Santos. Agora eu vou trazer informações sobre o Independiente Medellín, que empatou com Estudiantes na estreia, mesmo jogando em casa, e chega pressionado com 3 partidas seguidas sem vencer. A última derrota para o rival do Atlético Nacional foi pela apertura do campeonato colombiano, onde o time é só o 14º colocado. Não está vivendo uma boa fase. Vamos lá. Vivendo um momento delicado no campeonato colombiano, o Independiente do Medellín concentra suas atenções na disputa da Libertadores. A delegação desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada do dia 15 e finalizou a preparação no Rio de Janeiro com um treino no período da tarde realizado no Forte da Urca. Que lugar lindo a Urca! Se você vier ao Rio de Janeiro, visita lá a Urca, é um lugar muito bonito, Praia Vermelha, muito legal ali. Tem a Praia da Urca que eu não gosto muito não, gosto ali da Praia Vermelha. Bom, de olho em surpreender o Flamengo no Maracanã, o técnico Retro contará com reforços importantes. O goleiro Ichazo e o lateral direito Lézer Chaverra estão de volta após se recuperarem de problemas físicos. Por outro lado, a equipe terá apenas um desfalque confirmado, o meia Didier Moreno, que segue em tratamento por lesão. Bom, Flamengo e Independiente do Medellín se enfrentam hoje às 21h30 no Maracanã pela segunda rodada do Grupo A da Comebol Libertadores, transmissão da ESPN e Disney Plus Prêmio. Caraca, eu não tenho prêmio não sei nem como é que eu vou fazer para ver esse jogo. Provável escalação do Flamengo é a seguinte, provável, tá? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Del Pereira e Alexandro, Everton Araújo e Lucas Paquetá, Jorge de Arrascaeta, Gonzalo Plata, Samuel Lino e Pedro, técnico Leonardo Jardim. Desfalque, já falei, vou repetir, Jorginho e Eric Pulgar. Provável escalação do Independiente de Medellín. Vamos lá. Salvador Ichazo, Lézer Chaverra, José Ortiz, Daniel Londono e Frank Fabra. Ryan Palacios, Baldomero Perlaza, o sobrenome dele, Alixar Serna e Daniel Catanão. Francisco Chaverra e Francisco Friedrichs, isso aqui deve ser alemão, né? O técnico Alejandro Restrepo. Arbitragem, meus queridos, é toda uruguaia, tá? O árbitro principal da partida é Andrés Matonte. Assistente número 1, Martin Sopi. Assistente número 2, Pablo Lerena. E o VAR fica por conta de Antônio Garcia. O nome mais fácil de pronunciar aqui foi o do Antônio Garcia, tá? Bom, mudando aqui de assunto, vamos falar sobre o nosso Jorge Carrascal. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva reduziu a suspensão de Jorge Carrascal de 4 para 2 jogos. O meia colombiano havia sido suspenso por 4 jogos pela expulsão contra o Corinthians na Supercopa do Brasil e estava atuando sob efeito suspensivo. Com isso, Carrascal vai desfocar o Flamengo em 3 jogos seguidos do Brasileirão. Contra o Bahia, ele vai cumprir suspensão automática pela expulsão no jogo contra o Fluminense. E as outras 2 partidas é contra o Vitória e Atlético Mineiro. Então, essas daí são as suspensões do nosso Jorge Carrascal. Bom,
O Superior Tribunal de Justiça Desportiva também julgou mais uma vez o técnico do Palmeiras, que havia pego 8 jogos de suspensão, e o STJD diminuiu uma partida. Então, fica suspenso por 7 jogos. Vai ter choradeira da Leila Pereira? Com certeza vai ter choradeira. Mudando aqui de assunto, vamos falar de Caio Jorge. Segundo uma pessoa próxima de Caio Jorge, a ida para o Flamengo já era assunto encerrado. O atacante fica no Cruzeiro nessa temporada e só pensa em sair se pintar uma proposta muito forte da Europa na janela do meio do ano. Caso contrário, ele permanece no Cruzeiro. Cara, se eu fosse o Flamengo, eu desistia desse jogador. Tá? Muita enrolação. Ele já falou que a prioridade dele é para ir para a Europa, então deixa ele ir à vontade. Mudando aqui de assunto, a Secretaria do Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON do Rio de Janeiro aplicaram uma multa de 877 mil ao consórcio Maracanã ontem, quarta-feira, dia 15. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, e a empresa Fatal Model foram multados por vincularem publicidade com conteúdo adulto dentro do estádio. As atuações aplicadas diante das exibições de propaganda em jogos dentro do Maracanã, o que inclui aí a final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense. Informação do R7 Esportes, né? Vamos dar aí o crédito a quem é dono da matéria. Mudando aqui de assunto, bastidores na Gávea. O vice-presidente-geral do Flamengo, Flávio de Araújo Williman, foi nomeado para a Secretaria da Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro em decisão publicada em edição extra do Diário Oficial na noite de terça-feira, dia 14. Tá? A decisão, conduzida pelo governador em exercício Ricardo Couto, gerou incômodo nos bastidores da Gávea. Bom, eu acho que política e futebol não deveria haver envolvimento entre política e futebol, religião e política, mas infelizmente, né, tudo aí gira em torno dessa coisa horrível que é a política, né? Pessoas que são eleitas para legislarem em prol da população, mas legislam em causa própria. O que nós mais vemos aí é político sendo indiciado por desvio de verba. Bom, vamos lá. Leonardo Jardim, que deu com ponto de confiança, já falei isso para vocês, né? Ia repetir aqui porque entrou nesse mérito aí. Galera, o Flamengo aí tem a chance, né, de assumir a liderança do Grupo A hoje contra o Independente Medellín. Ele conseguindo uma vitória, vai para 6 pontos. O segundo colocado do grupo aí está com 4 pontos. O Flamengo vem com 3 pontos. Então é um jogo muito importante, um jogo que pode alavancar a posição do Flamengo dentro do seu grupo. O Flamengo também pode lutar aí para ser o melhor primeiro lugar geral e ter, né, aquele conforto de decidir todos os seus jogos em casa. Isso é muito importante. Então, mais tarde vamos torcer para um bom jogo. Até ontem tinham sido vendidos aí mais de 47 mil ingressos. Então a previsão de casa, mais uma vez casa cheia, a torcida representando lá o 12º jogador, empurrando o time para frente. E vamos torcer que o Flamengo consiga aí uma vitória muito boa. 2-0, 3-0, 3-1. O importante é vencer e vencer bem. Sendo assim, eu, Maurício Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.